Pessoal, boa noite. Hoje eu vou estar lendo o capítulo 3 do livro Maçonaria por trás da fachada de luz. O título do capítulo 3 é O maçom serve a dois senhores? Se você ainda não leu, não ouviu os outros áudios, eu li o capítulo 1 e o capítulo 2 já deste livro. Então eu aconselho você a dar uma olhada lá e depois você vem e ouve esse terceiro capítulo, ok? Então vamos lá, repetindo o título. O maçom serve a dois senhores? Se a maçonaria é uma religião e não é cristã, o que é então? Pode um cristão ser também maçom? Pode ele servir a dois senhores, ao venerável mestre, que é o título do líder da loja, e a Jesus de Nazaré? Se a maçonaria não é idêntica ao cristianismo, então se trata de um credo que se opõe à fé bíblica. Jesus diz que você não pode servir a dois senhores. Ou irá amar um e aborrecer o outro, em Mateus 6:24. Jesus proibiu seus discípulos de chamarem alguém mais de mestre. Mateus 23, capítulo 8 ao Mateus 23, Mateus 23, versículo 8 ao versículo 10. O líder da loja não é apenas chamado de mestre, como também de venerável mestre. Jesus ordenou: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Mateus 4:10. Então, a Bíblia, o prumo de todo maçom cristão, proíbe a adoração a qualquer outro Deus além de Jeová. Cada livro da Bíblia ordena a adoração exclusiva ao Deus único. Não só os maçons estão se apropriando de um título reservado a Jesus, mas estão dando aos seus mestres um adjetivo que os qualifica como dignos de adoração, pois venerável também significa adorável ou digno de adoração. O maçom deve entender como é comprometedor se adorar alguém que não seja Deus. Lembre-se do que aconteceu no Novo Testamento, quando alguém tentou adorar um homem de Deus. Em Atos capítulo 10, versículo 25, quando Cornélio estava tão entusiasmado com o fato de Pedro ter ido à sua casa, que, quando o apóstolo entrou, caiu aos seus pés e o adorou. Mas Pedro levantou dizendo: ergue-te, que também sou homem. Atos capítulo 10, versículo 26. Até mesmo quando João, em meio a visões extraordinárias, caiu aos pés de um anjo, este gentilmente o exortou. Então ele me disse: olha, não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Eis aqui um dos maiores apóstolos da história cristã e um anjo, ambos recusando serem adorados, até mesmo por homens com a melhor das intenções. Entretanto, toda a loja maçônica tem um venerável mestre. E a questão só piora daqui para frente. Cada grande loja tem um maçom cristão. Vou repetir. E a questão só piora daqui para frente. Cada grande loja tem um supremo, venerável, grande mestre como presidente. Um maçom cristão deve se perguntar se um grande mestre é mais venerável. Onde fica Deus? Um venerável em segundo lugar? Um divino segundo colocado? Ou Mister Simpatia? Título entregue apenas por considerações em concursos? O maçom pode até protestar que está indo longe demais por meros títulos e alegar que ninguém deve venerar literalmente o mestre de uma loja. Mas deve um cristão aceitar a conotação farisaica que tal distinção requer? Conforme um pastor me aconselhou anos atrás, será que é problema do cristão descobrir como ele está armando seu acampamento tão perto das fronteiras do Egito, que é o pecado, ou ele deve ficar mais longe possível dessas fronteiras e permanecer dentro da terra de Canaã? Não nos dá Paulo uma resposta quando nos exorta a evitar toda forma de mal? 2 Tessalonicenses 5:22. Jesus, que é o Senhor sobre todo maçom cristão, evidentemente é capaz de se importar com esses meros títulos a ponto de proibir o uso deles em Mateus 23. Se ele proíbe, isso deveria ser o suficiente para qualquer cristão. Não obstante, não apenas os maçons chamam seus líderes de mestres, mas também se referem a si mesmos como mestres maçons. Parece que para o cristão que está na loja maçônica a questão se minimiza e se deve aceitar as palavras de Jesus
ou escolher ignorar os mandamentos de Deus em favor da fraternidade. Cristãos maçons protestarão que não servem realmente ao venerável mestre da loja a qual pertencem, apesar que esses homens podem exercer tal função ilusória. Infelizmente, é só uma ilusão. Bom, então a gente pode ver que existe a possibilidade, óbvio que existe, e é prático isso, que é claro, que existem cristãos, sim, maçons. E esse capítulo 3 deste livro, ele está aí para alertar esses cristãos que acreditam que existe uma simpatia, que existe possibilidade de você ser cristão e ao mesmo tempo você ser maçom. Ok? Então o capítulo 3 foi escrito praticamente para explicar para os cristãos que ainda insistem em acreditar que existe essa associação. O mestre maçom jura solenemente sobre a Bíblia que irá reconhecer e obedecer a todas as indicações e ordens enviadas por uma loja de mestres maçons ou dadas por um irmão de determinado grau dentro da minha circunscrição. Será que o mestre maçom leva esse juramento a sério? Caso não faça, ele não é verdadeiramente um maçom. Caso seja, tem a obrigação de levar tudo isso a sério. Ele conclui o juramento dizendo: tudo isso prometo e juro solenemente e sinceramente. Que Deus me ajude. Ele também jura que no caso de quebrar qualquer parte desse juramento, terá, dentre outras coisas, seu corpo cortado e suas entranhas retiradas. Isso é sério bastante para você? Ou seja, os próprios juramentos, à medida que você vai, no primeiro dia que você entra na maçonaria, ali tem um ritual, né, iniciático, você já tem que fazer juramentos. Esses juramentos são mais ou menos nesse nível. É entranha cortada, é pescoço cortado, é morte, é desmembramento, é só coisas nesse tipo. Então, ainda que não seja praticado isso, não se tem notícia, pode ser que aconteça, não sei. Mas só o fato de você jurar pela sua vida, a cumprir um mandamento, a prometer manter um segredo, isso já sai fora daquilo que a Bíblia diz, né? Jesus diz: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O maçom jura obedecer a todas as ordens do seu mestre dentro da maçonaria. Se essa obediência absoluta não implica em ser um servo do mestre, então acho que o termo deve ter outro significado desconhecido. Se o cristão na loja faz o seu juramento de boa fé, tem de fato de servir a dois senhores, Jesus e o mestre da loja, óbvio. Aqui o autor diz: eu e Ed Decker, o autor de The Question of Freemasonry, a questão da maçonaria, tivemos a oportunidade de entrevistar 2 maçons na barraca de uma feira estadual. Os 2 eram muito simpáticos, ansiosos em comentar com satisfação o bem que a loja realiza, e era evidente que eram zelosos em seu ofício na maçonaria. Já no fim da conversa, perguntamos aos homens, se frequentavam regularmente alguma loja, alguma igreja. Ambos hesitaram e gaguejaram um pouco. Um disse que tinha sido criado em um lar metodista, mas que já não ia à igreja há algum tempo. O outro disse que não tinha tempo para isso ultimamente. Era evidente que, conforme o zelo desses homens pela maçonaria crescia, as chamas do cristianismo se abafavam e morriam, se é que um dia foram acesas. Quando Ed e eu fomos embora, especulamos sobre como aqueles homens não teriam boa vontade nenhuma em dedicar os seus dias para testemunhar a respeito de Cristo. Mas eles estavam lá na feira promovendo a maçonaria, com fervor que faria qualquer pregador de rua ficar envergonhado. Sem perceber, será que acabaram amando a loja e aborrecendo a Jesus Cristo? Existe um princípio mais profundo aqui, uma verdade bíblica desconfortável. Paulo nos adverte: não sabeis vós que a quem vos oferecerdes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Está Romanos capítulo 6, versículo 16. Quando pecamos, nos tornamos servos do pecado. Quanto mais pecamos, mais escravizados nos tornamos. Isso não é novidade para qualquer um que já caiu na armadilha do pecado. Paulo diz que quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Romanos 6, 20. Aqui existem 2 possibilidades. Todos os homens são escravos.
E a única coisa que varia é o mestre que escolhe servir. Desculpa, vou repetir. Aqui existem duas possibilidades. Todos os homens são escravos, e a única coisa que varia é o mestre que escolhemos servir. Podemos trabalhar na escravidão do pecado, ou podemos nos tornar escravos do Senhor Jesus Cristo. Não há nenhuma outra alternativa. Se a maçonaria nos incentiva a quebrar os mandamentos de Deus, ela nos faz servos de um ou outro mestre, nada amável, cujo nome é Lúcifer. Jesus nos chama dizendo: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Mateus 11, 28 e 29. Esta é uma promessa maravilhosa para o maçom, especialmente porque o ritual maçônico coloca forte ênfase no trabalho e no salário. O ritual ensina que o motivo pelo qual alguém se torna um mestre maçom é para trabalhar e receber salário do mestre. Todavia, nunca se deixa claro que salário é esse. Em Romanos 6, Paulo oferece um vislumbre do que se trata esse salário. E que fruto tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Pois o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6, 21 ao 23. Essa é uma das formas de distinguir o cristianismo das outras religiões. Todos os mestres exigem que você trabalhe por um salário, que será a recompensa depois da morte física. Só Jesus oferece a vida eterna como presente. Obviamente, se um maçom fez por merecer algo, isso deixa de ser um presente. Romanos 4, do 4 ao 5. Diz: Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Não obstante, aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Finalizando então esse capítulo. O cristão maçom, que já depositou sua fé na obra consumada de Cristo, agora também passa a colocar sua fé no salário de um mestre maçom. Mas, afinal, que salário é esse? Faz lembrar aquele salário do pecado, quando contemplamos o mestre maçom jurar que promete retirar as entranhas do maçom que deixar de obedecer à sua loja. Quer saiba disso ou não, o maçom é escravo de uma religião cujo salário é a morte. Conforme o profeta Ezequiel alertou, a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:4. Ok? Então esse é o capítulo 3. Esse capítulo focou principalmente na questão dos cristãos que se tornam maçons. E aqui explica que não adianta o cristão acreditar que eles estão na maçonaria, ele continua servindo a Deus de forma correta. É impossível. Porque o fato de você considerar uma pessoa um venerável mestre, o fato de você ser obrigado a falar e a prometer coisas, né, para preservar a sua vida, mesmo que isso seja apenas metafórico, isso e outras coisas mais que nós com certeza veremos nesse livro, deixa bem claro que a presença do cristão na maçonaria é totalmente incorreta, é inconveniente, é pecado. Não existe associação. Ok? Então eu vou finalizar esse capítulo, capítulo 3. Vou agora ler o capítulo 4 numa próxima live. Capítulo 4, o título diz: O Deus da Maçonaria. Beleza? Então vamos lá. Finalizar aqui, daqui a pouco eu começo o capítulo 4.